Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Mais um vídeo, hein? Hoje o nosso tema é imersão, teve lá? Vamos falar um pouco sobre esse tema e vamos aprender um pouco acerca da imersão. Muitos mitos, muitas coisas erradas, e hoje nós vamos dar uma corrigida em certas posturas acerca da imersão. Vamos lá? Vamos começar fazendo uma introdução, tá? Um dos assuntos mais controversos, por incrível que pareça, é o do mikveh, da imersão. O que é, de onde veio, o que simboliza, como deve ser feito, em nome de quem? São essas perguntas que nós vamos procurar abordar nesse estudo. Por isso, fique atento a cada uma das palavras que forem ditas aqui, porque nós vamos dar uma direção para você no que diz respeito a isso, ok? Primeiro, a origem do ato de imersão. A verdadeira origem do ato de imersão, que é popularmente conhecido como batismo, está lá na Torá. Tá? A Torá determinava a prática da imersão em algumas situações. E nós vamos ver também que a Torá aponta para alguns eventos, que são eventos nos quais nós temos a imersão como uma situação que aponta também para juízo e para salvação. Vou te dar dois exemplos disso de forma bem rápida. Primeiro, com Noé, onde o povo foi imerso na água para a condenação. Aquele ato daquela chuva torrencial, aquele dilúvio que veio sobre a humanidade, fez com que Noah e sua família fossem salvos. A imersão para eles trouxe juízo e para Noah trouxe salvação. Então você vai perceber uma coisa bem interessante, que a imersão, ela destaca quem é justo e julga o injusto. Nós temos um segundo momento no qual nós queremos apresentar essa questão da imersão na Torá, e isso está ligado à passagem do povo de Israel pelo Mar dos Juncos, ou o conhecido Mar Vermelho, tá? Quando Moshe recebe uma ordem do Eterno e o seu cajado é levantado e o mar se abre. Bom, quando aquilo acontece e o povo passa pelas 12 divisões em que o mar se abriu, acontece um ato de imersão. Ali é como se o povo de Israel estivesse sendo imerso para a sua própria salvação. Então, aquela situação deles e a reação que eles tiveram passando pelas 12 passagens e alcançando o outro lado, fez com que eles tivessem acesso à salvação. Depois você vai perceber também que para os egípcios a mesma imersão que salva Israel condena os egípcios. Então isso é uma coisa muito interessante, demonstrando mais uma vez que toda vez que a imersão faz destaque de um justo, ela também condena o injusto. Isso é uma coisa muito interessante dentro do padrão bíblico. E a gente vai notar agora algumas situações que estão conectadas somente ao povo de Israel. Eu fiz questão de destacar essas duas para que você possa ter noção do que é a imersão e o que ela causa no mundo espiritual, refletindo no mundo físico. Então, todo ato em concordância, em consonância com a palavra, um ato de obediência, ele causa algo no mundo espiritual que tem um reflexo no mundo físico, ok? Só para constar. Vamos lá então. A primeira coisa que está ligada à imersão é o caso da impureza ritual, tá? Está lá em Levítico 13 a 15. Então o contato com as coisas impuras poderia tornar uma pessoa cerimonialmente impura, tá? Não é imunda, é impura.
E tal impureza significaria que ela não poderia participar de certas cerimônias e comemorações. Em alguns casos extremos, no caso de doença, uma pessoa poderia até mesmo ser afastada completamente do convívio social. Que caso de doença é esse? A lepra. Você deve se lembrar que a lepra, ela vem por causa de Lashon Hara, ou seja, pela língua má. Então, quando uma pessoa fala mal de outro, a popular fofoca, né? Isso acaba provocando a lepra na vida da pessoa e ela fica cerimonialmente impura. O que significa isso? Que ela, quando começa a ter aquelas marcas na pele, ela passa a estar impedida de ter um contato com o Eterno e com as demais pessoas. E nós vamos explicar isso daqui a pouquinho, mas isso é uma coisa que para nós hoje seria, digamos assim, politicamente incorreto. Mas biblicamente isso é correto. Alguém que fala mal de outrem, alguém que fica, digamos assim, apunhalando o irmão pelas costas, o líder pelas costas, não pode estar no meio de outras pessoas que estão santificando a sua vida, tá? Por um simples fato, ela contamina os demais. Ok? Então, uma das utilidades da imersão é, após a lepra ter sido curada, a pessoa vai passar pela imersão para ela se tornar ritualmente pura, ou seja, é um sinal de que ela se arrependeu, foi curada e agora ela quer levar uma nova vida. Cremos que nós podemos extrair daqui duas lições muito importantes. A primeira é a de que o Eterno se preocupa com a higiene e com a saúde do seu povo. É uma coisa interessante isso, porque a imersão, além de significado espiritual, é um banho que a gente toma, né? E esse asseio não permite que doenças se propaguem. Então, qual é a mensagem que nós temos aqui? Que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, precisa estar sempre bem limpo, bem cuidado exteriormente. Sabe aquela coisa gostosa de você chegar na sua congregação, na sua igreja, na sua sinagoga, e abraçar uma pessoa que você vê que ela está limpinha, cheirosa, aquela pessoa que tem uma postura agradável? Isso é muito bom. Então, uma das coisas que o Eterno sempre desejou é que isso possa ser refletido em todo ser humano. Aquilo que ele é por dentro, ele vai refletir por fora. Por isso nós vamos falar do segundo aspecto agora, é que o Eterno ensina a mim e a você sobre o seu próprio caráter. Nós não podemos nos chegar a Ele, que é santo, de forma impura. Então, por que é importante nós estarmos sempre bem asseados, bem limpos? Por quê? Porque todos nós somos santos. E entre os santos, uma das características da santidade é a limpeza. E para nos aproximarmos do Eterno, nós precisamos também estar puros, ok? E você pode estar ouvindo isso e está dizendo assim, mas Rabino, uma pessoa suja não pode se chegar ao Senhor? Pode sim. Ela pode se chegar ao Senhor. Num primeiro momento ela pode. E quando ela começar a aprender sobre as Escrituras, ela vai ver a necessidade que ela tem de estar limpa diante do Senhor. Por isso, o ensino da palavra, ele é tão poderoso, porque ele causa isso na vida da pessoa, ele muda os rumos da vida da pessoa, fazendo com que ela se adeque ao padrão de santidade do próprio Criador. Ou seja, tudo muito limpo, tudo muito claro, tudo sempre feito na luz, nada oculto, nada escuso, nada de mimimi, não, tudo feito da forma como o Eterno deixou para nós, seres humanos. O segundo passo é que a imersão, ela também
é usada como consagração de sacerdotes. Então os Kohanim, eles passavam também por esse ritual de imersão, conforme nós podemos ver em Levítico 8:6. Sempre está atrelado a um significado de purificação. A imersão nesse caso é especialmente para consagração ao sacerdócio. Então aqui tem uma coisa interessante, porque você vai notar, e eu vou falar disso daqui a pouco, Yohanan, o imersor, ou o João Batista, né? Ele tinha feito uma imersão para o arrependimento, que é diferente dessa imersão. E quando Yeshua chega perto dele, e Yeshua pede para ser imerso, a imersão que ele está fazendo com Yeshua é diferente da imersão que ele está fazendo com o povo. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas só para você ter ideia, então, de que tudo aquilo que está ocorrendo na Torá vai ter um reflexo e vai acontecer também lá na Brit Hadashah. Ou seja, antes de um sacerdote, de uma pessoa ser consagrada, separada ao ministério, ela precisaria fazer uma imersão, como uma forma de dizer que ela estava renascendo naquele instante para poder, a partir daquele momento, entrar no ministério, receber a autoridade para exercer o seu ministério como uma nova criatura. Ok? Isso é importante salientar, porque até então a pessoa viveu um período de sua vida, ela viveu um momento de sua vida, dali por diante vai haver um upgrade, vai haver um avanço na sua vida ministerial, e a sua vida então tem que ser uma vida restaurada, uma vida com um sentido, um significado e um desempenho muito diferente do que ela tinha até então, ok? Além disso, o Tanakh também aponta para a imersão como um símbolo do perdão dos pecados, né? Ao contrário do que muitos pensam, essa noção não está presente apenas na Brit Hadashah. Tá? Então, nós estamos falando agora sobre Yohanan, né, o imersor, e às vezes as pessoas leem a Tanakh, que é o Velho Testamento, e acham que só João ele foi um inovador, ele falou de coisas que não existiam antes e tal, mas quando você vai pegar a Bíblia, numa interpretação judaica, você vai ver que essa imersão para o perdão dos pecados já havia sido demonstrada na pessoa de David HaMelech, ou o rei David, quando ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O simbolismo da água para o perdão dos pecados já estava presente naquela época. Isso significa que David também tinha que fazer uma imersão, e quando ele fazia a imersão, ele também tinha consciência da necessidade que ele tinha de pedir perdão pelos seus próprios pecados. Ou seja, quando ele estava fazendo a imersão, o simbolismo ali presente era de que a água corrente estava levando os seus pecados. Por isso eles vão parar nas profundezas dos mares, e nem o Eterno se lembra deles, porque todos os rios correm para o mar. Isso também é uma coisa que nós precisamos parar para pensar, irmãos, nesse simbolismo profundo das Escrituras, no que diz respeito da conexão da imersão com o perdão dos pecados. Ela aponta para uma mudança de nível de relacionamento com o Eterno, tá? Mas ela aponta também para algo que está sendo arrancado de nós. E assim como a água lava as impurezas externas, ela tem o simbolismo também de pegar as impurezas internas causadas pelo pecado, arrancá-las e levá-las para longe, por conta da nossa emuná, da nossa fé em Yeshua. Vemos ainda que Shlomo HaMelech, né, o rei Salomão, fazendo o mesmo uso figurativo da água. Ou seja, o que David falou, Shlomo também vai usar. Veja bem, Provérbios 30:12 diz assim: a gente que é pura aos seus olhos, e contudo nunca foi lavada da sua imundícia. Quando nós tomamos a interpretação literal desse verso, nós vamos ver que Shlomo fez um paralelo
entre a pureza e a imundícia. A pureza aos seus próprios olhos, mas a imundícia que nunca saiu da alma da pessoa, nunca saiu das atitudes da pessoa. Então isso aqui é muito interessante, porque Shlomo, falando disso, ele nos lembra de que a imersão, quando ela é feita, ela precisa causar uma transformação na vida das pessoas. Ou seja, não adianta fazer a imersão e não haver transformação. Isso também é muito importante salientar, que já lá na Tanakh isso acontecia. E Shlomo está nos dando um exemplo disso. Depois na Brit Hadashah vai acontecer a mesma coisa com Yeshua, os seus discípulos e mais adiante. Então, isso é preciso acontecer. Os profetas, eles fazem ato dessa menção da lavagem, que deriva da ideia da imersão, né? Associado à purificação. E Isaías diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal. O Eterno falando com o povo de Israel. Então tem duas coisas interessantes. Primeiro, façam a imersão. Lavai-vos, purificai-vos. O segundo ato, deixe o seu coração ser completamente transformado para haver uma mudança na sua vida. Isso acontece através do arrependimento. Então você vê que a imersão, ela precisa ser acompanhada dessa mudança, para que quando a pessoa se apresentar diante do Eterno, a sua vida já tenha sido transformada, e ao invés de maldade, atos de maldade, ela possa ter atos de bondade. Ao invés dela fazer o mal, ela vai passar a fazer o bem. E isso é muito, muito importante na nossa caminhada com Yeshua e com o Eterno. Tá? Agora o profeta Zecharias, né, ou Zacarias, o que ele fala ainda é mais impressionante, fazendo essa alegoria que inegavelmente vem da imersão. Ele diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia diz respeito à era messiânica. Então, Zacarias está dizendo que na era messiânica surgiria uma fonte aberta. Uma fonte aberta significa águas correntes, o que é próprio para se fazer a imersão. Para que essas águas correntes serviriam? Para remover o pecado e a impureza do povo de Israel. Então isso é muito intenso, apontando já para a obra que Yeshua faria. Isso também é bem interessante, porque isso nos mostra que as profecias acerca de Yeshua não são profecias simplesmente genéricas. Elas tocam em pontos que são muito importantes dentro do judaísmo, dentro da tradição judaica, apontando para a missão do Messias. Tá? Isso é muito interessante, é muito importante que nós façamos isso, que nós entendamos essa condição. E por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque é necessário haver esse entendimento para que a palavra do Eterno possa fazer sentido para mim. Porque eu tenho que ler um versículo desse e entender a conexão dele com as demais coisas. Não é possível eu ler um versículo e ele ficar solto na minha mente sem que eu possa conectá-lo a nada. Por isso é importante conhecer a tradição judaica, as escrituras de uma forma mais profunda, para através do nosso aprofundamento fazermos as conexões corretas. Tá? Agora, a questão do novo nascimento. Então, já no judaísmo tradicional, nós encontramos a menção sobre a imersão em seu documento mais antigo, que é a Mishnah. Segundo a Mishnah, em Mikvaot, as lavagens rituais descritas na Torá nada mais são do que o mikve, ou a imersão ritual. Então, a tradição rabínica, ela já fala dessa imersão ritual, ligando isso a uma mudança de conduta das pessoas, tá? Ou seja,
Todas as vezes que alguém faz uma imersão, e no judaísmo ortodoxo isso é feito semanalmente antes do Shabat, o que se entende é que a pessoa está passando por um período de restauração, ou seja, a cada semana está havendo uma restauração na vida daquela pessoa, para que ela possa se aproximar mais ainda de Hashem, do Eterno. Então, cada vez que a pessoa passa pelo mikve e faz a imersão, essa imersão depreende que essa pessoa está nascendo de novo, tá? Aí você vai dizer assim, nossa, mas toda semana isso não é muita coisa, isso não é exagero? Não, porque dentro da tradição judaica é necessário que se faça isso para que a pessoa possa entrar no Shabat se aproximando do Todo-Poderoso, de Yeshua, de uma forma totalmente restaurada. Ela não pode entrar com os problemas que ela teve na semana, ela não pode entrar com os pecados cometidos. Tem que haver um momento em que a pessoa faça algo, ela tem esse momento de comunhão, de restauração com o Eterno, com o Yeshua, para que depois ela dê esse passo em direção a Yeshua, ao Eterno, porque a cada Shabat se abre um portal para a eternidade. Qual é a mensagem que isso passa para a gente? É que a pessoa está mais apta a entrar nesse portal. Por quê? Porque ela entendeu tudo aquilo que está acontecendo, entendeu o relacionamento espiritual que existe entre a imersão e essa conexão com o Eterno. Porque quanto mais limpo eu estiver, mais apto eu estou a me conectar com o Eterno através do Espírito Santo. Por isso que isso é uma questão fundamental. E no judaísmo ortodoxo, uma grande parte dos judeus entende isso. Os nossos sábios entendiam isso. E isso é feito de uma forma a qual a gente pode, então, dar esse passo com o entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Além desses detalhes, né, como era e ainda é o mikve, né, nós encontramos também no Talmud algumas coisas curiosas, tá? Então vamos ver o que é que a gente tem aqui também no Talmud. Primeiro, os nossos sábios ensinam que se uma pessoa deseja se tornar prosélito do judaísmo, deve aprender sobre algumas mitzvot, mandamentos fundamentais. E logo após a sua circuncisão, ele deveria passar pela imersão. Então, a pessoa, ainda hoje, quando se converte ao judaísmo, se for um homem, ele ainda precisa ser circuncidado. Tá? Caso não tenha sido, caso já tenha sido, é feito uma pequena incisão, né, um pequeno furinho onde sai uma gotinha de sangue, e dali é tirada essa questão já de como a circuncisão esteja sido feita de forma plena, ok? Logo depois ele passa pela imersão. Aí a pergunta é a seguinte: por que ele tem que passar pela imersão? Para que ele seja aceito dentro da comunidade judaica, tá? E hoje, algumas pessoas me perguntam, Rabino, o que eu tenho que me fazer para me converter ao judaísmo messiânico? E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Se você já crê em Yeshua, você não precisa fazer nada. Você precisa apenas se adequar obedecendo às leis e mandamentos do Eterno. Todas aquelas que, lógico, que nós temos condições de obedecer em nossos dias, porque nós não estamos em Israel, nós não estamos em Jerusalém, e tem algumas coisas que dependem também do Beit HaMikdash, que é do templo, para serem operacionalizadas e obedecidas. Mas fora isso, tá? Você não precisa se converter ao judaísmo para ser judeu messiânico. Você precisa entender as suas raízes, buscar as suas raízes. Se você sabe que você é descendente de judeus e quer se tornar um judeu messiânico, você precisa receber Yeshua. Caso você já tenha Yeshua, vá para uma comunidade judaico-messiânica e comece a estudar e comece a se desenvolver para que você possa se aproximar cada vez mais do conhecimento e do entendimento do que é obedecer às Escrituras.
ok? Você não precisa se converter ao judaísmo, tá? Porque essa questão da conversão do judaísmo, o judeu ele olha da seguinte forma: qualquer pessoa que não é judeu, não nasceu numa família judaica e vivenciou qualquer outro tipo de religião, precisa se converter ao judaísmo, ok? O nosso entendimento é o seguinte: se você está numa igreja evangélica, se você é crente em Yeshua, você não precisa se converter ao judaísmo, porque você já tem Yeshua, que é a Torá viva. Então isso é uma coisa muito interessante. Nós vamos fazer a diferença de uma coisa para outra, porque senão nós vamos estar fazendo conversões que não serão conversões. Nós estaremos falando sobre assuntos que não têm conexão alguma com a Escritura. Ah, você precisa se converter agora ao judeu messiânico. Não. Se você já tem Yeshua, o judaísmo messiânico carrega Yeshua. Quem é a figura essencial do judaísmo messiânico? É o próprio Yeshua. Então, isso é que é importante, ok? Só para constar aqui. Uma outra coisa: somente após a imersão era considerado como sendo pertencente ao povo. Isso acontece hoje nas igrejas evangélicas, tá? Essa pessoa, por exemplo, quando ela chega para a igreja, ela vai passar por uma série de ensinamentos e tal, e quando ela é feita a imersão nela, que o pessoal chama de batismo, e daqui a pouco eu vou explicar isso aqui, aí ela é considerada, ela é apresentada à congregação como um novo membro. Então, quer dizer, aquilo que o cristianismo faz hoje são coisas que o Talmud já fala, que se fazia no judaísmo antigamente, se faz até hoje, ok? Então aqui, cristianismo e judaísmo não tem nada de diferente, ok? O ritual da imersão era conhecido como nascer de novo, pois simbolicamente morria um gentil e nascia um judeu, por isso que significa nascer de novo, ok? Com isso em mente, nós podemos agora entender melhor aquele diálogo entre Yeshua e Nakdimon, ou Nicodemos, em Yohanan capítulo 3. Deixa eu só fazer um comentário aqui para você poder entender. Olha só que legal isso. Quando a gente faz a imersão de alguém, nós entendemos que a parte negativa daquela pessoa, aquela parte que ainda está ligada com os maus hábitos, os maus costumes, com aquilo que ela tem no passado, está sendo quebrada. Por isso que morre um gentil, porque morre tudo aquilo que a pessoa tem de herança pagã, para que ela possa renascer como um judeu, como uma pessoa que quer obedecer às Escrituras e caminhar na presença de Yeshua, ok? Vamos entender agora. Yohanan, João 3, 2-6 diz o seguinte: este, Nakdimon, foi ter com Yeshua de noite e disse: Rabino, sabemos que és Rabino vindo de Elohim, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Elohim não estiver com ele. Respondeu-lhe Yeshua: Amém, amém. E eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Elohim. Perguntou-lhe Nakdimon: como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Yeshua respondeu: Amém, amém. E eu te digo que se alguém não nascer da água e do Ruach, não pode entrar no reino de Elohim. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Ruach é espírito. Esse aqui é um diálogo muito interessante, porque alguns dos nossos teólogos, judeus messiânicos, dizem que Nakdimon também era rabino. Ele era um grande homem naquela época, e quando ele tem esse diálogo com Yeshua, o diálogo está ocorrendo num nível diferente. E é interessante que parece que Nakdimon não atentou para o detalhe de que o novo nascimento, ou nascer do alto, que é a expressão judaica para isso, é uma expressão rabínica, e que ele conhecia muito bem. E é interessante porque esse diálogo com eles, ou entre eles, acontece numa noite em que é uma coisa meio reservada, não é uma coisa muito pública e tal. Então, Yeshua fala para eles sobre enxergar, ser participante desse poder soberano de Elohim.
E Nakdimon então fica um pouco confuso, porque eles estavam esperando que isso acontecesse, mas há uma surpresa muito grande de Nakdimon quando ele está diante de Yeshua e ele presencia diante dos seus olhos aquele rabino que não é só um rabino, que é também um Mashiach. Então ele pergunta: como é que um homem pode nascer, sendo já velho, entrar no ventre da sua mãe, fazer a operação inversa? Porque o nascimento se dá da conexão entre o homem e da mulher, do desenvolvimento do feto no útero da mulher, para que depois possa haver o nascimento. Agora está dizendo que vai ter que entrar de novo para poder nascer. Então, Yeshua vem explicando que esse nascimento, essa reconexão acontece através da água e do espírito. Ou seja, há algo de físico e de espiritual relacionados com esse novo nascimento. A água simbolizando a palavra e o espírito, essa unção que vem para quebrar aquilo que era negativo, aquilo que era maligno, e trazer para dentro do homem uma nova dimensão na sua vida. Por isso Yeshua termina dizendo o seguinte: o que é nascido da carne é carne, ou seja, quem nasceu de forma natural e ainda não experimentou esse relacionamento continua sendo carne. Mas o que é nascido do Ruach, ele é espírito. Por quê? Porque ele passa a ter um relacionamento diferente com o Eterno e com o próprio Yeshua. Por isso que é importante a gente entender que a imersão, quando ela é feita, ela te faz um upgrade, ela faz você dar um salto de uma dimensão somente física para uma dimensão também espiritual. Então o grande espanto do Nakdimon não era com o termo nascer de novo. Ele, como um rabino fariseu, sabia o que representava. A grande surpresa é que ele já era judeu de nascimento. Daí ele faz a pergunta: será que a gente podia entrar de novo no ventre materno? Mas porque Nakdimon ficou surpreso de que ele, mesmo sendo judeu, um rabino, ele tivesse que nascer de novo. Isso significa que ele precisava ter uma experiência com Yeshua. E quanta gente hoje precisa ter uma experiência com Yeshua dentro da igreja, dentro da sinagoga, dentro das nossas congregações. É preciso que isso aconteça, é preciso que haja um novo nascimento, uma experiência impactante do homem com o Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, com o Yeshua, para que a vida possa mudar. Quantas coisas precisam acontecer, irmãos, e nós estamos dependendo disso acontecer para vermos uma explosão no reino de Yeshua aqui na terra. Você sabia que as coisas só não estão acontecendo com mais velocidade? Não é por culpa do Senhor, a culpa é nossa. Há uma negligência, há uma desobediência muito grande entre nós. E nós precisamos nos consertar com isso. Nós precisamos buscar o Senhor da forma correta, da forma como diz a palavra. Eu tenho que viver uma vida de submissão ao Eterno, ao Deus de Israel, através de Yeshua, guiado hoje pelo Espírito Santo. Se eu não fizer isso, qual será então o meu fim? Misericórdia! Será que nós paramos para pensar que é necessário que a cada dia nós possamos estar restaurando a nossa vida, para que possamos ser esses vasos e apressarmos a vinda do Messias? Trazendo as consequências desse poder soberano para dentro da terra, através da santidade que nós precisamos ter. É necessário que isso aconteça logo em nome de Yeshua. Então, da mesma forma, Yeshua estava dizendo que o mesmo compromisso era necessário da parte dos judeus. Ou seja, os judeus dizem assim: eu sou filho de Abraão, eu já tenho no meu DNA aí uma história, eu não preciso de mais nada. Mas precisa sim, precisamos fazer techuvá, precisamos nos reaproximar do Eterno e de Yeshua todos os dias. Entendeu? Não adianta eu ter uma proximidade com o Eterno. Eu tenho sangue de judeu. E daí? Isso significa alguma coisa?
Significa que cada um de nós que tem sangue de judeu nas veias, nós precisamos e temos a responsabilidade de nos achegarmos ao Eterno através de Yeshua todos os dias. Se eu não estou fazendo isso, eu estou precisando então passar por um processo de reavaliação e quem sabe fazer uma imersão, pedir perdão ao Senhor e começar uma vida diferenciada. Essa é a questão. Então, cada um de nós precisa se reavaliar. Por isso temos o Shabat. O Shabat é um ciclo de reavaliação semanal. Depois nós temos as festas, onde cada uma das festas carrega um caráter profético, nos levando a uma reflexão. Se eu e você não fizermos isso, nós vamos cair naquela questão comum. Eu vou estar fazendo as coisas de forma mecânica, automática, achando que estou agradando ao Eterno. Eu estou servindo a Yeshua aqui, será que eu estou mesmo? Será que o que eu tenho feito é aquilo que Yeshua faria no meu lugar enquanto eu estou aqui? Ou eu estou precisando fazer techuvá e retornar ao Eterno? Pode haver uma área da minha vida deficitária e eu ter a necessidade de fazer uma restauração nessa área. Será que não é isso que o Senhor tem nos alertado a fazer desde sempre? Vamos falar um pouquinho agora sobre a imersão e os essênios. Nos manuscritos do Mar Morto, nos relata a teologia dos essênios, e também é importantíssima para entendermos o mikve, ou a imersão. Nós podemos perceber por tais manuscritos que o mikve nunca foi considerado como sendo algo que purificasse os pecados em si mesmo, mas o símbolo externo daquilo que ocorria internamente. Entendeu? Então, é interessante porque não era só a lavagem, tá? Os essênios consideravam que o que a pessoa estava fazendo, aquele ato externo da pessoa, era um reflexo de algo que ela estava vivendo interiormente, ou seja, ela tinha feito já a sua techuvá, tinha se arrependido, estava convicta dos seus problemas e dos seus pecados e precisava fazer imersão. Essa é a questão. Então, a imersão era resultado de uma postura anterior, que a pessoa havia sido certamente confrontada pela palavra do Eterno e por isso estava tendo aquela atitude de imersão. Então, os manuscritos do Mar Morto, eles comentam o seguinte: cerimônias de expiação não podem restaurar a sua inocência, nem mesmo águas de cultos a sua pureza. Ele não pode ser santificado pela imersão em oceanos e rios, nem purificados por banhos rituais. O que esse texto quer dizer? Ele está contradizendo o que está dito acima? Não. Ele está dizendo o seguinte, que sem uma atitude de techuvá, de retorno, de arrependimento, nada disso vai adiantar. Quer dizer, se eu for tomar um banho, se eu entrar num rio lá, fizer a minha imersão e voltar para casa sem ter arrependimento, alguma coisa vai mudar? Alguma coisa vai ser purificada dentro de mim? Eu vou ser santificado por essa imersão? Não. Eu posso tomar um banho ritual a cada semana. Se o meu interior não mudar, o meu exterior vai continuar tendo este reflexo. É por isso que esse texto está dizendo o seguinte, que não dá para restaurar nada sem haver techuvá, ok? Arrependimento é fundamental para tudo, tá? E ele continua dizendo, nenhum dos homens perversos deve entrar nas águas purificadoras usadas pelos homens santos, nem entrar em contato com a sua pureza. Por quê, irmãos? Porque o homem perverso, ele não vai estar dentro de uma igreja, dentro de uma congregação ou de uma sinagoga, porque ele quer se arrepender. Ele vai buscar algo ali, vai querer levar vantagem de alguma forma com algo que tem dentro daquele lugar. Por isso, um homem desse não deve entrar num mikve, um homem desse não deve entrar em contato com outras pessoas num nível de santidade. Sabe por quê? Porque ele precisa, antes de fazer isso, se arrepender. Antes de fazer isso, antes dele querer participar de tudo isso, ele precisa que a sua vida seja transformada de dentro para fora.
Por isso, ele precisa deixar de ser perverso para se tornar um tzadik, um justo. Mas para isso acontecer, tem que ser confrontado com o seu pecado, tem que ser confrontado com a sua realidade. Ele não pode simplesmente passar a mão na cabeça das pessoas e dizer assim: ah, não, vem e fica aqui conosco. Não, se você vier e ficar aqui conosco, você tem que mudar de vida. Algumas coisas têm que acontecer e você precisa ter mudanças. Não dá para ficar passando a mão na cabeça das pessoas o tempo inteiro. Ok? O Flávio Josefo escreve também a respeito disso, dizendo o seguinte: depois disto, depois de todo esse processo, eles se ajuntavam novamente em um lugar e, após se vestirem com túnicas brancas, eles se banham em água fria. Depois do término dessa purificação, todos eles se encontram em uma das suas moradas. Você vê que depois de todo o processo de purificação do mikve, eles ainda vão, tomam um banho, se refrescam e depois eles se ajuntam em uma das suas casas, para poderem celebrar juntos aquele momento de vitória. Porque para eles isso era uma vitória, eles poderem se purificar diante do Senhor para poderem gozar da santidade, da presença e da escritura da palavra do Eterno. Eles consideravam a escritura tão santa que não era qualquer um que podia ter acesso a isso. Hoje qualquer um põe a mão numa Bíblia, qualquer um pega e põe a mão numa Torá. Mas esses são livros sagrados que deveriam ser tidos como santos. E pessoas que não se arrependeram, pessoas que não querem mudar de vida, deveriam tomar cuidado ao tocar nesses livros. Porque assim como eles trazem bênção para a nossa vida, eles trazem juízo para aqueles que não desejam mudanças. O imersor e o redentor. O mikve não foi uma invenção de Yohanan, o imersor. Nós já falamos isso de João Batista, né? Ele apenas continuava a tradição judaica da imersão das águas, como nós já falamos longamente aqui. Então a diferença com relação a Yohanan estava na forte mensagem de Teshuvá, que era arrependimento ou retorno ao Eterno, tá? Então isso acontecia também através de uma reconsagração, ou seja, eu me arrependo, eu quero mudar de vida. Então eu vou me reconsagrar ao Senhor e a partir de agora aquele pecado XYZ que eu cometia, eu não vou mais cometer. Senhor, me liberta desse pecado. Então ele não inventou nada disso. Isso já era algo que o próprio Eterno havia instituído na Tanakh. Ou seja, em todo o Velho Testamento, isso já estava delineado, dentro da tradição judaica já estava claro. E quando Yohanan faz aquilo, ele como profeta e filho de sacerdotes que ele era, ele chama o povo a esse arrependimento. Ele chama as pessoas para essa retomada de vida, mas através de uma forma diferenciada. Não a mesma vida que eles tinham, não com o mesmo padrão, mas agora com um padrão diferenciado, apontando para a figura do Redentor, que é o Mashiach. Então José escreve também o seguinte sobre Yohanan, o imersor. Yohanan mandava os judeus exercerem virtude, tanto através da justiça uns para com os outros, como também através da piedade uns para com os outros, e ainda piedade para com o Eterno. E dessa forma virem a se imergir para que a lavagem fosse aceitável ao Eterno. Então você percebe aqui algumas coisas interessantes. Nas palavras de Flávio Josefo, Yohanan estava exortando as pessoas a voltarem a ter amor ao próximo, voltarem a fazer as coisas certas uns com os outros, ou seja, eu vou ser honesto com o meu irmão, vou dizer a verdade para o meu irmão, vou fazer negócios corretos com o meu irmão, e ainda assim no meu relacionamento com o Eterno eu vou ser franco com ele. Porque fica parecendo uma besteira isso, mas isso é uma coisa muito comum acontecer, as pessoas mentirem para o Eterno. Até na oração, irmãos, tem hora que as pessoas estão orando e mentindo para o Eterno, dizendo: ah, Eterno, se o Senhor me fizer assim, eu vou fazer assado, já pensando em não fazer aquilo, achando que estão enganando ao Todo-Poderoso. Isso é uma coisa comum, irmãos, em todo o mundo. Isso não é aqui no Brasil, não, isso é em todo o mundo, as pessoas são assim. O que Yohanan estava exortando os judeus daquela época é o seguinte: parem de ter essa conduta, parem de ser assim.
Vocês precisam se voltar para o Eterno com todo o seu coração. Vocês não podem querer continuar que as coisas estejam dando certo, fazendo errado, tendo intenções erradas, uma kavaná negativa no seu coração. Eu tenho uma intenção ruim e quero que o Eterno me abençoe. Como assim? Não tem jeito disso acontecer. Então, quando Yohanan chamava as pessoas para o arrependimento, englobava toda uma série de coisas que são plenamente atuais e são aplicáveis aos nossos dias em nome de Yeshua. Então, grande diferença entre a imersão de Yohanan e a imersão de Yeshua não estava na parte ritualística, mas no objetivo e na autoridade. A imersão de Yohanan tinha o objetivo para preparar o caminho para o Eterno, consagrando as pessoas a Teshuvah, ou seja, o retorno ao Eterno, tá? E a imersão de Yeshua representava que a pessoa morreu com ele e nasceu novamente. Então aqui isso também é muito interessante, porque Yohanan tinha uma missão: preparar o caminho do Senhor. Preparar como? Fazendo esse tipo de pregação, anunciando arrependimento, anunciando retorno, dizendo que as pessoas precisavam sim se arrepender e ter uma vida completamente transformadas, para que à medida que eles encontrassem com o Messias, eles já pudessem então se identificar com o Messias e caminhar após ele. E quando Yeshua vem e apresenta a imersão, que a imersão deveria ser feita em nome dele, nós, quando fazemos essa imersão, nos identificamos com a morte e a ressurreição dele. Nós estamos identificados com ele, ou seja, assim como foi com ele, conosco será. Então, são dois tipos de imersão que apontam para realidades complementares, não diferentes, mas sim complementares. A imersão de Yohanan prepara de Yeshua, e a de Yeshua completa de Yohanan. Ou seja, para que o meu caminho possa ser aceitável diante do Senhor, eu preciso passar pela imersão que Yohanan anunciou, ou seja, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso mudar de vida para que eu possa me identificar com a morte e ressurreição de Yeshua e passar a viver uma vida diferenciada. Então, a partir desse momento, eu posso dizer que eu me tornarei um judeu completo, que eu me tornarei alguém que, na minha completude, tem um caminho restaurado para poder seguir, e a partir disso, debaixo do governo de Yeshua, agora a minha vida vai ser completamente diferente e vai causar sentido para as pessoas, tá? Vamos falar um pouquinho da imersão de Yohanan. Vamos colocar alguns pontos aqui depois sobre a imersão de Yeshua. Então, a imersão de Yohanan, ela representava o arrependimento. Ela preparava as pessoas para receberem a Yeshua e requeria a confissão de pecados. Tudo isso aqui é necessário para nós hoje. Mas veja bem que aquilo que Yohanan fazia apontava para algo, ou apontava para alguém, que é no caso Yeshua, tá? Então hoje nós precisamos de mais mensagens condenando o pecado, apontando isso e levando as pessoas ao arrependimento para que elas possam receber Yeshua através da confissão dos seus pecados. Depois nós temos a imersão de Yeshua, que simboliza o novo nascimento para o poder soberano de Elohim, ou seja, eu vou mudar de vida, mas a minha mudança vai ser tão radical que agora o poder dos céus vai tomar conta de mim e vai passar a me guiar daqui por diante. Simboliza a remissão dos pecados, ou seja, eu fui completamente perdoado por Yeshua. Não ficou um pecado que ele não pudesse perdoar, porque ele não tem autoridade para tal, mas eu também preciso pedir perdão e abandonar isso, para que eu não continue pecando. Simboliza a regeneração, ou seja, eu nasci novamente, eu estou sendo restaurado por Yeshua dia após dia, para me transformar naquilo que Shaul Hashalia chama de varão perfeito, ou um homem perfeito, assim como Yeshua foi. Simboliza que morremos com ele para o pecado e seremos ressuscitados com ele. Então, o pecado já não terá poder sobre a nossa vida, ou seja, significa que nós não vamos mais pecar? Não, mas significa que o pecado já não exerce a mesma autoridade que ele tinha sobre a nossa vida, porque antigamente nós não fazíamos aquilo que nós queríamos, mas nós
fazíamos aquilo que a nossa natureza pecaminosa apontava, o que os demônios falavam conosco, nós fazíamos e nos afundávamos cada vez mais na progressão do pecado, tá? Então, ao contrário das demais imersões bíblicas, essa é única. Quando eu faço a imersão em Yeshua, me arrependendo, nascendo de novo, tendo os meus pecados perdoados, sendo restaurado por Yeshua e morrendo para o pecado, eu faço isso uma só vez. As outras imersões que eu possa vir a fazer terão outras conotações, mas esta é única, ok? Como deve ser a imersão? Segundo a tradição judaica, a imersão deve ser feita no local onde haja água corrente, ou seja, aquilo que a Bíblia chama de águas vivas. A pessoa deve ser completamente submergida. Durante o tempo que estiver debaixo d'água, costuma recitar-se o Shema, a nossa declaração de fé mais básica, e pensar apenas no eterno. Então, a pessoa, ela, quando vai fazer a imersão, ela faz um agachamento e com as suas mãos ela segura as suas pernas, né, nos joelhos, como se ela estivesse de volta na posição fetal. Por quê? Porque isso representa que ela voltou para o útero da sua mãe e vai agora renascer com uma nova pessoa. Então deve-se procurar sentir que o ser totalmente submerso na água é como estar completamente submerso na presença do Eterno. Então você não vai ter a sua mãe mais, você não vai estar no ventre da sua mãe, você vai estar como se fosse no ventre do Eterno, e o Eterno vai estar te gerando novamente uma pessoa que está sendo restaurada com uma nova significância de vida, tá? Isso não pode ser um ato mecânico, nem tão pouco pode ser rapidinho demais, mas é um momento de reflexão e reconexão com o Eterno. Por isso a imersão, ela é tão tremenda, ela é tão necessária, inclusive nos nossos dias. Nós não podemos abandonar a imersão, tá? Então é necessário se fazer ela da forma correta, como é feita nas Escrituras, ok? Então o mikveh também representa a cura através da regeneração. Para nós essa cura tem uma conotação espiritual. Então quando nós nos levantamos do mikveh, ou seja, quando eu saio da imersão, me levanto de dentro da água, eu tenho de procurar me conectar com cada parte do meu corpo, pensando na regeneração do mesmo. Então uma das coisas que a tradição rabínica está ensinando é que uma das coisas que a imersão faz também é trazer cura física, tá? Então, para nós que somos remidos em Yeshua, isso é especialmente significativo, porque Yeshua, ele é a nossa cura, porque o nosso corpo foi restaurado por ele e para ele, aleluia. Então essa reflexão vai nos ajudar a pensarmos sobre como empregaremos cada parte do nosso corpo no serviço dele, em tudo aquilo que estas partes do corpo faziam, que desagradavam a ele e que agora sepultam a natureza do pecado. Então quando eu tenho a dimensão do que é a imersão, e quando eu me levanto dali, quando eu saio da água, eu estou sendo curado. Eu estou sendo curado para quê? Para que o meu corpo agora sirva aos propósitos do Eterno, ele seja o receptáculo, o tabernáculo do Eterno aqui na terra. E a partir disso, eu possa servir ao Senhor com os meus membros, como Paulo diz, como Shaul, né, diz. Então, há uma conexão aqui da tradição rabínica, novamente, com a Brit Hadashah. Eu estou sendo remido por Yeshua, lavado por Yeshua, perdoado por Yeshua, para agora poder servir com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu corpo. Segundo a Brit Hadashah, a Brit Hadashah, ela apoia a ideia de que o batismo seja na realidade uma imersão, tá? Então veja bem, a própria natureza da palavra grego baptos, da onde vem batismo, quer dizer justamente isso, imersão. Portanto, batismo por aspersão é o mesmo que dizer imersão por aspersão, ou seja, será que se eu pegar umas gotinhas, uns pinguinhos e jogar em cima de alguém, eu vou conseguir imergir aquela pessoa? A resposta é não. Então, batismo ou por aspersão é uma expressão contraditória em si mesma, já na etimologia da palavra.
Tá? Então não dá para mim falar de imersão ou batismo, sabe? Se eu não falar de algo que a pessoa vai ser completamente mergulhada, imersa sob a água. Não dá para mim falar isso, tá? Então, a palavra original aramaica para batismo ou imersão é mamodita, que também significa imersão. Ou seja, não tem como fugir disso, irmãos. O conceito ele é claro. O mikve, então, da Bíblia, ele deve ser por imersão. Não dá para ser de outro jeito, entendeu? E na Brit Hadashah, isso era sempre feito em fontes de água corrente, ou seja, num rio, tá? Ou num lugar que houvesse um local onde dava para fazer a imersão e que a água entrava por um lado e saía pelo outro de forma corrente. Fora disso, não tem como fazer. Tá? Mas Rabino, e se não tiver jeito? Não faz. E se eu não conseguir, será que a pessoa vai morrer? Não, ela não depende da imersão para ser salva. A imersão é para te colocar num outro patamar de vida, mas a salvação vem através do sangue de Yeshua. Yeshua morreu para que eu e você fôssemos salvos. Entendeu? Lógico que se eu tenho a oportunidade de fazer a imersão, eu vou fazer a imersão, mas da forma correta, para não contrariar os princípios da Escritura. Vemos também que esse mikve deve ser feito mediante a confissão pública de Yeshua e também um arrependimento do nosso estado de pecador, tá? Que faz com que nós precisemos ser regenerados por ele. Então, quando eu vou fazer a imersão, o que eu faço? Eu tenho que confessar Yeshua. É uma confissão de fé que a gente faz, declarando publicamente que eu passo a servir a Yeshua e que eu me desconecto da minha vida passada, dos pactos que eu fiz no passado, das minhas atitudes passadas, para ver um relacionamento diferente a partir de agora com Yeshua, tá? E nós vemos lá em Atos 8 a história de Filipe e do crente etíope, tá? Que a partir do momento que a pessoa recebe a Yeshua, ele recebeu Yeshua, quando Filipe anuncia para ele as Escrituras, e quando ele vê água corrente, ele diz: o que impede que eu seja imerso? Quando Filipe então faz a imersão da forma correta, logo depois ele é levado pelo Senhor, ele é arrebatado de um lugar para o outro, tá? Mas aquele homem entendeu o que ele precisava fazer, que era a imersão da forma bíblica, tá? Então, isso é necessário. Quando ele entendeu quem era Yeshua, ele diz: bom, já entendi quem é Yeshua, já entendi que eu tenho que fazer a imersão. Tem uma água ali, vamos começar agora, vamos fazer? Vamos. Então, isso é importante, irmãos, a gente poder pegar e fazer a imersão da forma correta, tá? Em nome de Yeshua. Aliás, na Brit Hadashah era sempre feito dessa mesma forma, tá? O que nos demonstra que tão logo a pessoa se decida, deve fazê-lo. E por fim, todos os exemplos de mikve que vemos nas Escrituras são de atos conscientes e de adultos. A gente não vê em nenhum momento nada que justifique a imersão infantil por aspersão, né? Aquela coisa de levar a criança, jogar umas gotinhas d'água na cabeça dele e dizer assim: agora não vai morrer pagão, misericórdia, tá? Essa imersão é totalmente errada, não tem nada a ver com a Bíblia, e isso é para justificar outras coisas que é melhor a gente não tocar agora, tá? Porque a gente sabe que essas coisas dão muito pano para manga e não é o nosso objetivo agora mostrar esse tipo de coisa, ok? Então, a imersão ela tem que ser correta na forma e no conteúdo. Na forma, em água corrente e num local onde se possa fazer a confissão sobre Yeshua. E no conteúdo, né, a pessoa fazendo isso de forma voluntária, lembrando que ela se arrependeu, pediu perdão dos seus pecados, e ali ele está fazendo uma manifestação pública de reconexão com o Eterno através de Yeshua. Em nome de quem? Um outro aspecto importante do mikve é que ele deve ser feito em nome de Yeshua. Sabemos atualmente que tem um texto lá em Mateus 18, 28 e 19, né?
que pode conter um acréscimo posterior e que originalmente dizia, né? Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações em meu nome, tá? E isso aqui é uma coisa interessante porque é o único exemplo que tem Mateus 28, 19, em que se coloca que a imersão seria feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Numa outra tradução diz isso, tá? E aí, se pegam aquilo que é a exceção para transformar em regra. Porque se só tem uma passagem, ela é exceção. Aí pegam essa passagem e transformaram ela em regra, para justificar algumas outras coisas ligadas à Trindade. Então eu não vou comentar isso também, porque acho que é desnecessário. Só o fato de dizer que a exceção não pode virar regra, já mostra o seguinte: a imersão tem que ser feita em nome de Yeshua, não em nome de 3 pessoas, tá? Em todas as passagens, então, que mencionam a forma como o mikve deve ser realizado, vemos que é em nome de Yeshua. Eu vou mostrar alguns textos aqui, vou ler para vocês, tá? Para a gente poder ver isso aqui de uma forma bem clara. Atos 2:38. Kefa então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja imergido em nome do eterno Yeshua, o ungido, para a remissão de seus pecados, a fim de receber o dom do Espírito Santo. Tem mais. Porque sobre nenhum deles havia descido ainda, mas somente tinham sido imergidos em nome do Senhor Yeshua. Mandou, pois, que fossem imergidos em nome de Yeshua ungido. Então lhe pediram que ficasse com eles por alguns dias. Quando ouviram isso, foram imergidos em nome do Senhor Yeshua ungido. Todos esses exemplos que eu mostrei para os irmãos, vocês podem depois pegar os contextos, mas todos eles falam da imersão em nome de Yeshua, tá? Então, a pergunta que eu quero fazer agora para a gente já finalizando é: a imersão salva? Existe uma grande controvérsia sobre o possível fato de que o mikve seria uma condição de salvação. Essa confusão toda se dá mais uma vez por causa de um texto, Marcos 16:16, e de outros textos semelhantes que parecem apontar nessa direção, só que esse aqui é claro. E ele diz o seguinte: quem crer e for imergido será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu não sei se você percebeu bem o texto, porque ele tem 2 partes. E eu gostaria de analisar essas 2 partes com você, para que a gente pudesse chegar a uma conclusão. Quem crer e for imergido será salvo. Então tem 2 coisas aqui. Primeiro tem o crer e depois a imersão. E depois ele termina: mas quem não crer será condenado. Por que não está falando de imersão aqui? Porque a salvação está no crer, não no imergir. Aqui o crer leva a pessoa a fazer a imersão. Entendeu isso? Então uma coisa está conectada à outra, mas não a nível de salvação, a nível de uma atitude que é preciso para que a pessoa possa declarar publicamente a sua fé em Yeshua, tá? Então o mikve, ele é uma mitzvah, ele é um mandamento dado pelo Eterno. O cumprir desse mandamento faz parte de levar uma vida de obediência perante ele. Isso é reflexo da nossa condição de salvos e não um pré-requisito para sermos salvos, ok? Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui: tudo que eu faço é para obedecer ao Eterno. Então, depois que eu sou salvo, eu vou fazer de tudo para agradar o Eterno. E uma das coisas que está ligadas à questão da salvação é o mikve ou a imersão. Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Elohim, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É um texto muito conhecido, tá? E nós agora vamos aplicá-lo a essa condição, ok? Então vamos lá. Repare que Marcos 16:16 não diz: mas quem não crer ou quem não for imergido será condenado. Só voltando um pouco para aquele texto, né? Por quê? Porque o mikve, que fazemos a imersão nas águas, é uma expressão exterior do mikve que ocorre em nossos corações.
somos imersão pelo sangue de Yeshua. Então, o meu coração, ele foi imerso, ou seja, há uma imersão interna minha no sangue de Yeshua, que traz para mim a salvação. Então, esse mikve, essa imersão que salva, é o sangue do Cordeiro, que lava os nossos corações, nos purifica de todos os pecados e nos leva a uma condição diferenciada diante do Eterno. Conclusão: através deste estudo, então, nós podemos concluir o quê? Primeiro, há vários tipos de imersão, dentre as quais a cerimonial, a que é pelo pecado, a de consagração ao sacerdócio, e a imersão que simboliza ou que aponta a nossa salvação. Tá? Então, o mikve, ele não é um ritual novo, iniciado por Yohanan, o imersor. Todas as imersões podem ser feitas com frequência, com exceção da imersão que simboliza a salvação, que só é feita uma única vez. A não ser que a pessoa conclua que fez uma vez, mas que por algum motivo maior não teve valor, que ela não acreditava que ainda estava salva e etc. Então, nesse caso, deve ser feita uma outra imersão. Então, o mikve, a imersão de Yeshua, é voluntário e, portanto, não deve ser feito em crianças. Se alguém foi imergido quando criança, deve fazer a imersão novamente. Na realidade, estará fazendo como se fosse pela primeira vez, voluntariamente, assim que tiver consciência suficiente para aceitar Yeshua e para entender o que é a imersão. Não existe mikve imersão por aspersão. O mikve original era feito sempre em nome de Yeshua. Para fazermos o mikve, é necessário crer e confessar Yeshua e se arrepender dos pecados. O mikve deve ser feito tão logo fique claro que a pessoa aceitou verdadeiramente a Yeshua. E o mikve é uma mitzvah, mas não salva. Todas essas condições estão patentes dentro desse nosso bate-papo de hoje. Por isso, precisamos agora, através de tudo isso que aprendemos, analisarmos a nossa vida e vermos qual deve ser o nosso passo agora em relação a isso. Você precisa fazer imersão? Procure então uma igreja, uma congregação que possa te dar o respaldo para que a imersão seja feita da forma correta. Você já fez a imersão? Então viva em novidade de vida e busque entender cada vez mais e obedecer cada vez mais a palavra do Senhor. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Nós nos veremos nos nossos próximos vídeos, tá? Se você gostou, deixe o seu like aí, clica lá no sininho para você receber as nossas recomendações de vídeos e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, tá? O conhecimento que nós estamos trazendo a todos. Um beijo no coração de todos aí, que Hashem, o Santo, bendito seja Ele, vos abençoe em nome de